Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Admita Insights, o podcast da Admita em parceria com a Tarobá no seu projeto Tá no Pod. Hoje falar de gestão de pessoas virou praticamente algo obrigatório dentro das empresas, né? Os desafios aumentaram, o mercado mudou e não dá mais só para executar processo, tem que entender, adaptar e fazer acontecer na prática. E é exatamente por isso que nasce o Admita Insights. A ideia aqui é trazer conversas reais com gente que vive isso no dia a dia, para falar dos desafios que impactam diretamente os resultados nas empresas. Pode ser a sua também. Mais do que um podcast, é um espaço para trocar experiência, provocar reflexão e levar coisa prática mesmo, que dá para aplicar. E para começar, a gente vai falar de um tema que está mexendo com todo mundo, a nova NR1 e a gestão dos riscos psicossociais. Vou apresentar aqui a nossa mesa, que hoje vai bater um papo aqui comigo. Começando pela gestora de RH da Vectra Construtora, Esther Falaschi, obrigado, pela presença. Muito obrigada, boa tarde. Médico do trabalho, doutor Alexandre Hiradi, da ISO Londrina. Doutor, obrigado, Eu que agradeço, boa tarde. E também o doutor Jorge Polverini, advogado da Admita. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Bom, como que as empresas devem lidar com os riscos psicossociais a partir de agora? E olha só como esse tema faz todo sentido. Nos últimos anos, a saúde mental do trabalho deixou de ser só uma pauta importante, ela virou uma necessidade real dentro das empresas. E agora isso ganha mais força com mudança na legislação. A NR1 foi atualizada e a partir de maio de 2026, a gestão dos riscos psicossociais passa a ser obrigatória, ou seja, temas como sobrecarga, pressão, conflitos e até assédio entram de vez na responsabilidade das empresas. Na prática, isso muda bastante coisa porque não dá mais para olhar só para os riscos físicos. É preciso entender também o que impacta a saúde mental no dia a dia do seu negócio. Mas afinal, o que muda de verdade? Como é que as empresas devem se preparar para isso? E qual o risco de não fazer nada? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Esther, queria começar perguntando para você, a partir de agora, pro colaborador, o que muda na prática? Que amparo ele tem maior para poder lidar com esses riscos psicossociais? Bom, Gustavo, primeiramente, o ideal é que isso já estivesse acontecendo. A nova NR1, ela traz, vamos dizer, diretrizes mais explícitas com relação aos cuidados psicossociais. Mas é obrigação desde sempre, inclusive, como o próprio nome diz, a NR1 é a primeira NR de dezenas, que são normas regulamentadoras para assegurar um trabalho protegido, seguro, salubre. É obrigação de toda a empresa assegurar um lugar de trabalho onde você tenha condições saudáveis. Se você pensar nisso a grosso modo, pode parecer até estranho que haja uma exigência, que haja um direcionamento para que a gente possa cuidar da saúde mental das pessoas. Não é um cuidar da saúde mental no sentido clínico. Não é que as empresas está se imputando às empresas esse tipo de obrigação. O que está acontecendo há um número vertiginoso, os outros colegas poderão falar melhor disso depois, de afastamentos em todo o país por conta de questões ligadas à saúde mental. Então, o que está acontecendo no mundo do trabalho? Por que as pessoas estão adoecendo? Isso precisa ser verificado. Quanto ao colaborador, como você me perguntou, ele precisa estar atento, primeiramente, à estrutura que a empresa que ele trabalha ou que ele pleiteia um emprego possui. Né? É justo e lícito que se espere de um ambiente de trabalho, um ambiente de cuidado, de respeito, de profissionalismo, porque profissionalismo também engloba isso. E que ele esteja atento aos próprios sinais, né? Nós não podemos jamais subestimar sinais de adoecimento mental. Existe uma cultura antiga que muitas vezes associa alguns sintomas e alguns problemas, como o pessoal costuma dizer mimimi, etc. Subestimar ou desvalorizar ou entender que isso é coisa de gente fraca ou de gente não resiliente. Isso é um equívoco muito grande. O adoecimento, todos nós estamos sujeitos a ele, nós precisamos estar atentos ao ambiente e nós precisamos estar atentos aos próprios sinais. Então,
O que é que muda? O colaborador, desde sempre, mas agora mais do que nunca, ele pode e deve estar preocupado com a própria saúde mental, desconfiar de sinais que mudou seu comportamento, mudou seus sentimentos, mudaram seus pensamentos e aí sim se buscar ajuda, seja dentro ou fora da empresa. Doutor Alexandre, o senhor que tem 30 anos de profissão, já viu gerações de trabalhos diferentes. Por que as pessoas hoje estão adoecendo mais no ambiente de trabalho? É difícil falar se as pessoas estão adoecendo mais ou se hoje nós estamos conseguindo ver melhor, diagnosticar melhor. Sempre houve um descompasso muito grande, né, entre o adoecer e descobrir a causa no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa chegava, o paciente chegava, o trabalhador chegava no consultório com um quadro de depressão ou um quadro ansioso, que seja, mas nunca houve uma investigação mais aprofundada da causa dela. Sempre foi, como a Esther falou, às vezes um mimimi, o problema não é aqui, ele tem problema na casa dele, ele tem problema financeiro. Tire férias. Tire férias. Por favor, tire férias. Então, até o próprio quadro ansioso, olha, tira férias. Você está cansado? Vai tirar umas férias, né? A culpa, não é que a culpa nunca foi vista como da empresa, né? Mas a gente sempre teve uma dificuldade entre o diagnóstico e a causa. Não que todas as causas sejam dentro da empresa, muito pelo contrário, né? Mas a gente precisa quebrar essa barreira de conseguir olhar para dentro da empresa, né? Até então, não. Deu algum problema psiquiátrico, algum problema emocional, de fora da empresa. Aqui dentro nós não temos problema. Então, acho que assim, quebrar essa barreira, quebrar esse estigma é muito importante nesse momento. Doutor Jorge, as metas vão continuar, os desafios para o empresário vão continuar, ainda mais o mercado de hoje, da forma como está. Como que esse empresário deve se portar para poder exigir que o funcionário trabalhe, para que ele renda aquilo que ele está sendo pago, e ao mesmo tempo não passar do ponto, para que esse funcionário não fique doente, como a gente está comentando por aqui? Exato. Essa questão da saúde mental e a postura do empregador, né? Eu vejo que é uma mudança que vem acontecendo há muitos anos. Não é, ainda que entre agora em vigor a exigência, mas ao longo do tempo os empresários já enfrentaram situações similares em relação aos riscos, em que ele teve que se adaptar, tanto do ponto de vista de gestão, de tecnologia e de operação também do seu negócio, né? Há décadas atrás foi implementadas NRs, por exemplo, eletricitário, na década de 95, mais ou menos, depois da construção civil, em 2013, depois entrou a questão da NR 36 dos abatedouros, que tinha uma incidência muito grande de adoecimento também, acidentes de trabalho, mas todos voltados para acidente de trabalho, questões, riscos físicos, químicos, biológicos, né? Mas que ao longo desse tempo as empresas tiveram que se adaptar. E como que elas se adaptaram? Buscando especialistas no sentido de mapear os riscos que existiam na sua empresa e, obviamente, tratá-los, impedir que aquilo continuasse a incidir sobre o trabalho. E aí agora viemos nos riscos psicossociais. Esses riscos psicossociais foi levantado, na verdade, em 2007 pela comissão que regulamenta as normas regulamentadoras, que cria as normas regulamentadoras, que é uma comissão composta tanto por representantes dos empregados, da empresa e do governo, né? E vem se discutindo desde então. Em 2019 que ela pegou mais força e aí sim trilhou-se a criação ou a reformulação da NR1, que não alterou substancialmente a NR1, mas só acrescentou a avaliação de um risco. Então, o empresário, entendo que nesse momento ele tem que atuar assim como atuou nas outras ocasiões que aconteceram, se precavendo, mapeando esses riscos, seguindo a norma, olhando para dentro de casa e vendo dentro da empresa o que acontece, quais são os riscos que ele está exposto e como tratar isso. E do ponto de vista jurídico, o que é mais importante é a documentação disso tudo, né? Então não basta fazer, eu preciso provar que eu estou fazendo. Então eu estou mapeando quais são meus riscos, como que eu vou formalizar isso, né? Quais são os riscos e o que eu vou fazer com isso, qual é a ação que eu vou fazer. Então eu entendo que os empregadores, as empresas a partir de agora precisam voltar, né, para de trás da mesa e começar a reanalisar esses riscos para identificar o que
nela está exposto. O Esther, está aqui o doutor Alexandre, que não nos deixa mentir. Quando a gente trata uma doença no início, a chance de cura é muito maior. Você falou dos primeiros sintomas. Como que o gestor de RH, ou como um empresário que tem poucos funcionários, como é que ele vai identificar que ali existe um problema, que fala, poxa, as pessoas aqui estão começando a adoecer, o negócio aqui não está legal, preciso tomar alguma atitude. Quais são os primeiros sintomas que podem aparecer no ambiente empresarial? Certo. Bom, então, primeiramente a gente tem que... Parece até um exagero da minha parte falar sobre isso, mas é importante me gritar, enfatizar isso. A saúde mental, ela parte do primeiro princípio, falando do cotidiano, falando das rotinas insalubres, da cordialidade. Nós não podemos confundir assertividade, objetividade, rigor, disciplina, metas. Que precisa existir no ambiente empresarial. Que precisa existir. A gente, né, todas as empresas têm desafios enormes e precisam crescer, precisam sobreviver, e é o que nós queremos, porque as pessoas precisam trabalhar, a economia precisa se movimentar. Então tem que ter, existe um investimento gasto, né, dispendido, e as empresas precisam ser lucrativas. Mas, dentro de um ambiente de cordialidade, a cordialidade não é o oposto de assertividade, não é o oposto de objetividade. Ela é um elemento que deve permear todas as relações. Então, quem é gestor, quem é líder, você pode ser e deve ser, porque é o seu papel, inclusive, você é pago para isso, firme, diligente, monitorar os resultados, mas dentro de uma postura cordial, né? Você me fez uma pergunta que a gente está indo assim, olha, já estamos com sintomas, né? Basicamente é isso, né, Gustavo? Isso. Eu vou tomar liberdade de me antecipar. Então, antes do sintoma acontecer, a prevenção. Então, eu preciso monitorar os elementos que estão muito bem, inclusive, descritos na nova versão da NR1. Então, você pode fazer isso de diversas formas. Talvez alguém veja esse podcast e fale, Esther, eu sou um pequeno empresário, eu não tenho dinheiro para contratar um especialista, etc. Olha, estude a nova NR1, leia a nova NR1. Tem muito material também disponível na mídia, para que a pessoa possa entender e faça um monitoramento, né? No meu trabalho, por exemplo, a gente executa bienalmente já há muitos anos uma pesquisa de cultura e clima organizacional. Coincidentemente, este ano era o ano de aplicar. A gente revisitou todo o inventário para acrescentar perguntas bastante explícitas sobre pressão, sobre assédio, sobre a cordialidade ou a hostilidade entre pessoas, prazos de trabalho muito apertados, não condizentes com a realidade e etc. Então, tem diversos fatores que precisam ser abordados. Mas a empresa precisa mapear isso. Olha, eu falei da pesquisa de clima, tem outros caminhos aí. As empresas, né, como a empresa do Dr. Aiso aqui presente, estão já devidamente estudadas, já se prepararam, estão aptas, inclusive, para fazer avaliação, que já passam aí a constar nos PGRs e já começam a integrar esse mapeamento, né? E todo trabalho como esse gera um plano de ação. Olha, aqui você tem um ponto de atenção, hein? Você, por exemplo, uma sobrecarga. Você tem um ponto de atenção aqui. Então, isso precisa ser tratado. Então, existe, apesar da temática parecer bastante subjetiva, quando você estuda a matéria e vai preparar um material de diagnóstico, ela é objetiva, você consegue sim trazer perguntas para o colaborador, e aí eu entendo que precisa caminhar nesse sentido, o colaborador precisa ser ouvido para se fazer um mapeamento. Mas voltando à tua pergunta original, né? Quais são os primeiros sintomas? Isso pode ser individual e pode ser coletivo, Gustavo.
Porque se a gente está falando de um ambiente que está psicossocialmente insalubre, Está contaminado. existe a possibilidade de algumas pessoas estarem afetadas. Às vezes, algumas pessoas são mais explícitas nos seus sintomas, nos seus desajustes, e outras que é aquela pessoa mais reservada, introvertida e silenciosa, pode estar ainda mais doente e não estar verbalizando. Então, por isso que é importante estar atento aos sintomas, né? As pessoas podem trazer irritabilidade, elas podem trazer uma fadiga crônica, elas podem trazer um aumento de erro, ou seja, aquele colaborador que tinha um índice de entrega muito satisfatório, começa a ter um índice de erro muito grande. Acidente físico de trabalho também pode aumentar, porque se eu estou no meu limite, obviamente que eu posso ser mais distraído, vai baixar a guarda em algum momento. Displicente, exatamente, com questões ligadas à segurança do nosso corpo. Então, é muito importante, sim, estejamos atentos aos sinais diretos dos colaboradores, mas não vamos nos ater só a isso. Eu entendo que dessa forma o empresário ou a área de recursos humanos vai ficar bastante desguarnecida. É importante garantir, usufruir de instrumentos, e temos ótimos profissionais na nossa região que possam fazer um inventário, fazer uma avaliação e aí entregar pontos de atenção e de intervenção. Doutor Alexandre, é só um afastamento que é necessário para que esse colaborador ele possa recuperar a sua forma? E também uma pergunta, como que se define o tempo de afastamento? 7 dias, 14 dias, 21 dias, 30 dias, 90 dias. Como é que se chega a esse coeficiente, doutor? Só antes de entrar nesse ponto, complementar o que a Esther falou. Eu acho que é muito importante a gente diferenciar o que é risco ocupacional. Tá? Quando a gente fala em risco psicossocial, a NR1 ela passou a reconhecer o fator ambiente de trabalho social, psicossocial, como um fator de risco ocupacional. Tá? Um fator de risco de adoecimento dentro do ambiente de trabalho. Tá? Quando a gente fala de risco de adoecimento dentro do ambiente de trabalho, como que a gente vai saber se esse ambiente ele apresenta um risco ou não? Tá? No ruído. Nós estamos conversando aqui, nós estamos expostos a ruído. Só que ele não obrigatoriamente está num nível que gere uma doença. Então, quando a gente fala de ambiente de trabalho, o fator psicossocial ele vai estar presente, a relação interpessoal com dificuldade, uma comunicação um pouquinho de dificuldade, ela vai existir. Ela só não pode estar no nível que adoeça a grande maioria das pessoas. Né? Eventualmente, no ambiente diagnosticado como seguro, alguém pode adoecer. Sim. Mas tem que ser a minoria. A grande maioria tem que estar sadia. E é esse que é o nível de corte que a gente fala, olha, esse é um ambiente saudável ou não, esse não é um ambiente saudável. Ou tem um sinal de alerta para que a gente cuide, para que ele não fique um ambiente insalubre. Tá? Isso seja para ruído, para ergonomia, que no caso que está vislumbrando o risco psicossocial, o risco químico, biológico. Então, quando a gente fala em saúde e segurança do trabalho, a gente vê o ambiente podendo causar ou não o adoecimento no trabalhador de uma forma geral. Não, a gente não consegue pegar no detalhe. O indivíduo, o trabalhador, é o nosso objetivo final, mas nós não olhamos individualmente num primeiro momento. Tá? Posto isso, eventualmente a pessoa pode vir para nós, tanto porque está exposto a um ambiente ruim, com um risco psicossocial muito acentuado, seja por gestão, por organização, uma demanda cognitiva muito alta, e pode vir também adoecido por outros problemas. Tá? Quando a gente pega uma doença em estágio muito avançado, num estágio mais grave, e é causado por uma situação que é dentro do ambiente de trabalho, ou a gente consegue melhorar o ambiente de trabalho, seja por ruído, seja por psicossociais e emocionais, ou a gente precisa afastar esse trabalhador desse ambiente, porque senão não vai haver melhora. Né? Se você está com o dedo machucado
e ficar batendo martelo, ele não vai curar nunca. A gente precisa tirar o seu dedo daqui de baixo, tá? Então, assim, você falou, qual que é o prazo? Não existe o prazo, né? Cada um tem um tempo de resposta próprio, individual. É muito individual. Muito individual. E aí a gente tem que começar a pensar em quê? Quais são os agentes agressores? É no ambiente de trabalho, é no domicílio, é um conjunto de coisas, que é a grande maioria, né? Uhum. Quando a gente fala de emocional, dificilmente é um fator só, né? É um local só. A grande maioria é multifatorial, é casa, é relação interpessoal, é convívio social, é ambiente de trabalho que acaba gerando o adoecimento. O que resta saber é se o que interessa para nós aqui hoje, na discussão, é se o ambiente de trabalho é um fator que é preponderante para o adoecimento. Doutor Jorge, a gente imagina que alguns colaboradores vão se queixar com o gestor de RH, vão se queixar com o empresário, com o patrão, para que eles possam resolver a situação. Mas, em outros casos, a pessoa vai acabar sendo desligada ou vai pedir demissão e depois vai para um passivo trabalhista. Isso. Muda algo com relação ao entendimento da justiça trabalhista depois da NR1 ou continua a mesma coisa, doutor? Entendo que muda e muda significativamente, né? Porque até então você não tinha mapeado quais eram esses riscos. E quando a empresa passa a fazer esse mapeamento, ela está se expondo, né? Então ela está deixando claro que dentro do ambiente dela, às vezes ela tem um risco, né? Ela é mais suscetível a um problema de saúde mental, por exemplo, pelas metas impostas, pela jornada de trabalho extenuante ou qualquer outro fator que for identificado. Não que esse fator por si só seja o gerador desse problema, mas você está se expondo e numa ação, certamente esses documentos vão ser juntados, vão ser apresentados e a empresa já começa demonstrando ali essa fragilidade disso, né? Porque nós temos dentro da justiça não só o risco do adoecimento direto, ligado, iniciado dentro da empresa por causa do ambiente de trabalho, mas nós temos também a figura da concausalidade, que embora existam fatores externos que iniciaram esse problema, a empresa pode contribuir para essa piora. Então, ainda que os meus indicadores estão bons, o risco está ali presente. Né? Então, a gente precisa entender que para o empresário, ele fica mais exposto. Gera um passivo maior para isso. E documentado, né? Que é o dilema, né? A gente está confessando a existência ou não de algum problema. E como o doutor Alexandre colocou, o risco ele sempre vai existir. Porque alguém sempre vai estar comandando alguém, sempre vai existir uma meta, vai existir algum outro fator que contribua. A questão é o nível de corte, né? Igual o ruído que foi citado. Até 85 decibéis existe o risco, mas ele não está ali apto a gerar um dano à saúde da pessoa. O mental é a mesma coisa, ele vai existir um risco, mas qual é o nível de corte e como avaliar isso numa eventual ação trabalhista? Eu posso até fazer uma complementação. Essa questão que o Dr. Jorge falou é muito importante, a questão do nexo causal, porque a priori a responsabilidade do empregador, até que se prove o contrário. Então, existe um desafio sobre isso. E quando você vai fazer uma avaliação muito cuidadosa dentro da empresa, um caminho é ter perguntas de contraponto, né? Então, por exemplo, na avaliação que nós fizemos, por um lado, a gente questiona, olha, como está a pressão, como estão as metas, como está o tempo despendido, nível de autonomia e por aí vai. Mas numa contrapartida, nós perguntamos como está o equilíbrio de tempo entre a sua vida pessoal e profissional. E aí eu tenho um contraponto, porque aí eu consigo entender a qualidade de vida global, porque foi muito importante o que os dois profissionais colocaram. A gente não tem um controle efetivo da porta para fora da empresa. E o mundo é hostil, o mundo é difícil, a sobrecarga da rotina e do cotidiano é grande, independentemente da empresa que o indivíduo trabalhe. Mas a gente consegue, por exemplo, com algumas estratégias como essa, entender a empresa, ela está tomando a sua vida ou ela está num espaço do aceitável. E aí a gente consegue ter uma evidência num contraponto ali nas perguntas, no que se está olhando no momento disso. Não é só o risco, mas é propriamente dito, mas o que está acontecendo em paralelo. Se tem um equilíbrio de vida, já temos muita coisa. Você falou de fazer um mapeamento, né? Eu creio que muitos dos que estão nos assistindo agora, de repente, são pequenos empresários, têm poucos
poucos colaboradores. Porque uma coisa é você fazer um questionário, algo online, onde a pessoa não vai ser identificada, ela vai falar, pô, se eu posso responder o que eu quiser aqui, que ninguém vai saber que foi eu que respondi. Outra coisa é um grupo pequeno ali de 7, 8, 10 pessoas. Poxa, se eu responder um questionário aqui que o ambiente é ruim, eu posso ser penalizado por isso. Que estratégia você dá para o gestor de RH ou para o pequeno empresário, para que ele possa fazer esse mapeamento no ambiente de trabalho e poder identificar, poxa, aqui tem um ponto de problema, aqui tem um risco que eu preciso tratar. Que dica que você daria para esse empresário? Olha, a minha dica para o empresário é, nós não somos especialistas em tudo. E o empresário, ele é um empreendedor, ele é especialista naquela frente que ele está atuando. E às vezes, existe um famoso ditado, o barato sai caro, né? Como eu disse, a gente tem aqui a ISO, temos outros profissionais, outras empresas na cidade que nós podemos recorrer e pedir para fazer uma avaliação. E essas empresas estão aptas a atender, inclusive, o pequeno e microempresário, porque grandes empresas, em geral, têm a sua própria medicina do trabalho, inclusive. Então, é importante, existem recursos, existem caminhos para que se faça avaliação. Eu não recomendo ao empresário fazer isso caseiramente. Eu recomendo que ele conte com um profissional responsável. Isso vai dar uma segurança para ele, seja no próprio ambiente, porque eu tenho certeza que todo mundo que está empreendendo quer o negócio crescendo, quer as pessoas presentes, as pessoas produtivas, e saúde mental comprometida atua pessimamente sobre a produtividade. Então, isso é um investimento também em produtividade, mas além disso, aí sai lá, vai para a esfera do Dr. Jorge, né? Se você não se ampara com gente que sabe o que está fazendo, gente especialista, você fica com passivo amplificado, porque você não sabe o que você tem que atuar, né? Porque não basta fazer um diagnóstico, você tem que fazer um plano de ação, tem que haver uma orientação sobre isso. Então, é bem importante. Contratem profissionais especializados. Doutor Jorge já vai falar. Doutor, é importante fazer isso, porque nessas horas não dá para ser amador, porque depois, como a Esther falou, o problema pode se tornar muito maior e pode dar um passivo gigantesco para a empresa, né? Do ponto de vista legal, o Dr. Jorge complementa depois, primeiro, tem que ter uma metodologia que tem que ser, que já foi orientada pelo Ministério do Trabalho. Tá? Segunda coisa, para ter uma validade jurídica, imagina você entrevistar o seu próprio funcionário. Olha, eu te trato bem. Vai ficar maravilhoso o resultado dele, né? Então, assim, a primeira orientação é justamente o anonimato, esse cuidado da pessoa não se sentir exposta. Que, olha, eu acabei de responder ao questionário e vai vir uma represália, vão me demitir, ou o meu chefe vai começar a olhar torto para mim. Então, esse anonimato é muito importante. Então, para que tenha um anonimato, não pode ser alguém de dentro. O RH, quando é em empresas maiores, podem conduzir. E mesmo assim, às vezes a gente fala, olha, pelo menos para poder receber a resposta dos questionários, talvez seja interessante uma empresa de fora. E aí te apresento os resultados, você tome as ações adequadas, né? Mas sempre na intenção de preservar o anonimato, para que não exponha o trabalhador. Aí você perguntou para ela se uma empresa de 10 pessoas, como que seria? Questionário? Não, nós temos várias formas de fazer o diagnóstico, tá? Entre elas, existe o questionário, mas tem o método, por exemplo, de observação. Se você está numa linha de produção, o risco psicossocial e organizacional dele, muitas vezes, é muito melhor diagnosticado através da observação. O questionário é pouco eficaz ali. Em ambientes pequenos, a mesma coisa. Ou ambientes pequenos não, ambientes com poucas pessoas, né? Na intenção de preservar o anonimato, você pode trazer um psicólogo ou um ergonomista para fazer uma roda de conversa. Para começar a sentir as dores daqueles funcionários, para começar a entender aonde que está o problema. Se é uma gestão, se é organização, se é uma linguagem mais clara para que ele possa entender o que está acontecendo, se as tarefas e as rotinas dele são bem explicadas, são claras para ele. Tá? Então, antes de mais nada, isso. Tomar esse cuidado. Eu vou fazer o meu diagnóstico? Não. Quem pode fazer? Quem pode fazer? A princípio, um ergonomista. Tá? Ou
o SESMIT também pode, o SESMIT da empresa ou terceirizado também pode fazer. Alexandre, mas é tão subjetivo, será que a gente não precisa de um psicólogo? Eu acho que cada um tem que avaliar tanto o seu conhecimento e a dificuldade de quem você está avaliando. É o que eu te falei, você tem uma empresa que você sabe que tem problema. Eu vou trazer um psicólogo. Não adianta eu querer sentar com meia dúzia de colaboradores, de trabalhadores e achar que eu vou conseguir, eventualmente, que eles se sintam à vontade para conversar comigo. Existem técnicas, existem formas para que isso aconteça. Estamos numa empresa com 50 pessoas, 50 trabalhadores, em que o questionário teve um resultado bacana, uma boa adesão, e você não tem indícios de que o questionário não vai trazer um resultado fidedigno. Muitas vezes eu não preciso do psicólogo nesse momento. Eu posso precisar do psicólogo em outra etapa. Eu posso precisar de um administrador que me ajude a organizar a gestão ao invés do psicólogo. Então, assim, é muito, muito variado. Mas o diagnóstico, no primeiro momento, de qualquer forma, para fins de fiscalização, não pode ser feito pelo empresário. Doutor Jorge, precisa ter um cuidado muito grande nesse aspecto, né? Exato. Eu ia até pegar o gancho da Esther, que, na verdade, qualquer empresa, você ter um CNPJ empregando um empregado ou milhares de empregados, você tem que ter a NR1, PGR, né, atual. E o que é mais importante é que ele precede o trabalho. Então, primeiro vem a avaliação e depois você contrata o empregado, né? Então, toda a parte de medicina e segurança do trabalho, em regra, né, desde o LTCAT, PPRA e por diante, você mapeia os riscos e depois coloca o funcionário trabalhar. Hoje, como todas as empresas já estão ativas, a avaliação dos riscos surgiu após a admissão de todas as empresas, né, de todos os trabalhos já existentes, então a gente faz ele andando, ou seja, já avaliando aquilo que já ocorreu. Mas a ideia é que você faça a avaliação antes dela começar, é preventivo, né? Toda a parte que a gente fala de segurança e saúde do trabalho pode ter sim a parte corretiva, mas ela precede, ela vem como prevenção. Então, é para que impeça de o funcionário estar exposto àquilo, né? Então, isso é muito importante. E a questão do Dr. Alexandre falando primeiro você analisar os riscos, mapear isso. Após a mapeação que você vai identificar qual é o melhor profissional a lidar com cada situação. Então, você primeiro precisa conhecer o seu risco, identifique que meu problema é organizacional, ou seja, os colaboradores entram para trabalhar, eles não são treinados para a função, eles não sabem o que vai fazer. Então, não vai ser um psicólogo que vai lá fazer isso, vai ser um profissional de recursos humanos, vai ser uma pessoa que vai criar o procedimento adequado, que vai treinar aquele colaborador. Então, após identificados esses riscos, que vai ser a atuação e identificação de quem vai atuar em cima daquilo. E a outra questão, como eu já disse, tudo tem que estar documentado, né? Então, o programa, ele é físico, né? Vamos dizer assim, ou digital, ele é escrito, mas as ações não, as ações elas têm que ocorrer no dia a dia, ela tem que fazer parte da liderança que está junto ali para fazer isso valer, né? Então, mudar, estou com um problema de pressão, como que a gente vai mudar essa pressão em relação ao colaborador? As lideranças vão ser treinadas, elas vão mudar a cultura do trabalho para que aquele risco diminua, ou aquele risco fique num nível aceitável que não cause um estresse psicológico ao colaborador. E essas mudanças, essas posturas que o empregador vai tendo, é importante documentando. Eu acho que aí entra uma atividade multidisciplinar entre recursos humanos da empresa, clínica de segurança e saúde do trabalho, jurídico da empresa, para que vá se identificando, montando o plano de ação e documentando esse plano de ação, formalizando isso para que a hora que cair lá numa fiscalização do Ministério do Trabalho ou numa ação judicial, qualquer coisa, nós temos prova, né? Não que o objetivo final seja você criar provas. O objetivo final, acho que é o indivíduo, né? Que você não permita que ele pereça, que ele fique doente no ambiente de trabalho. Né? É um resguardo. Então, tudo nós temos que partir disso, né? Ô, Esther, pelo que a gente está conversando aqui, eu vejo que é algo que tem que vir de cima para baixo, né? O dono do negócio tem que entender, depois passar para a quem exerce cargo de liderança, para depois passar para o restante da equipe. Qual que é a importância de uma boa comunicação entre todos da empresa para que todo mundo trabalhe num ambiente que seja saudável? Bom, o Jorge deu uma deixa boa aqui, eu vou pegar a peteca. Liderança tem que ser treinada.
né? Então, não basta, não terceirizem, senhores empresários, não terceirizem o problema para os recursos humanos. Este problema, ele pode estar na gestão dos recursos humanos, dependendo da sua estrutura de organograma, como uma condução, mas ele é um problema da empresa, não é um ponto lá para se tratar, ele é o ponto. Então, sim, essa premissa, né, esse entendimento, o empresário ele tem que saber em todos os âmbitos, não só no âmbito da saúde, mas em todos os âmbitos a que risco ele está exposto, né? Então, a gente está aí às vésperas de uma reforma tributária, está todo mundo se inteirando disso. A NR1 é a mesma coisa, eu não posso terceirizar. Uma preocupação, não falo mais disso, que agora lá o RH está cuidando, ou a minha empresa de medicina está cuidando. Não, ele tem que tomar pé disso, entender a que tipo de risco ele está exposto e entender quais são os ritos da cultura da empresa que tornam esse ambiente mais ou menos insalubre. Então, como que você faz isso, né? Como é que você muda a cultura de uma empresa? Poxa, Esther, aqui na nossa empresa a gente está acostumado, é o nosso jeito, a gente grita, a gente xinga mesmo, que aqui a gente é macho, aquela coisa toda, né? Cara, você tem que mudar, você está em 2026, né? Não existe... Eu sempre corrijo as pessoas, né? Quando elas falam, e no meu tempo não era assim. Aí eu pergunto, você morreu? Teu tempo é agora. Seu tempo, irmão, é 2026, é agora. Atualize-se. Eu não entendo a geração Z, né? Que são os jovenzinhos. Ela é muito melindrosa. Vai entender, né? Eu falava disso numa outra roda há poucos dias. Hoje, eu vi uma moça criticando lá, poxa, meu funcionário não vem trabalhar porque o gato dele morreu. Hoje, se você olhar para a sociedade, os bichinhos, os pets, eles ocuparam um espaço muito maior, era um bicho de quintal, né? Antigamente era um bicho para caçar rato, para guardar a casa, o cachorro ou o gato. Hoje não, eles são da família, tem uma ligação afetiva enorme. Então, você não vai fazer esse exercício de ler o tempo presente e entender o que é relevante? Precisa ler, né? Então, assim, atualização, né? Atualize-se com o tempo presente, entenda as novas gerações. Eu recomendo, inclusive, que se mapeie na empresa. Qual é a geração predominante hoje na minha empresa? É a Y, é a Z? Qual que é? Porque a idade produtiva no seu pico da pirâmide está em Y e Z. E entrando os alfas já, apertem os cintos. Então, a gente precisa se preparar e entender essas gerações. Ao entender essas gerações, eu preciso remodular o meu estilo de gestão. Eu, empresário, e eu, liderança. Então, formação, recomendo muito, né? Toda empresa, todos os anos, devem ter uma escola de líderes, né? No nosso meio a gente costuma falar PDL, né? Que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças. Qualifique as pessoas, informe as pessoas sobre a NR1, né? Atualize as principais pautas. Não é algo enorme. Nossa, meu Deus, mas isso é uma disciplina absurda. Não é. Você tem como, sim, elencar os principais pontos da NR1 e falar, líder, olha, o seu papel nisso é este, você precisa ter atenção aqui. Então, isso precisa acontecer. Também não basta, eu não posso nem jogar a bomba para o meu RH, e eu não posso também jogar a bomba para os meus líderes, eu preciso capacitá-los. Então, tem que ter atualização e entendimento. Qual é o meu público interno, né? Porque os colaboradores são o cliente interno da organização, e qual é o novo desafio que eu tenho com essa geração, com esses tempos, com as nossas normativas, com as nossas leis. A gente tem que estar a par disso. Doutor Alexandre, eu lembro do tempo de televisão, trabalhei 20 anos em TV, né? E de ter um médico do trabalho que ia uma vez por ano na empresa, fazia uns exames com os funcionários, exame físico mesmo. Ele fazia audiometria, fazia exame de vista, fazia algumas perguntas, mas não tinha nada relacionado à saúde
mental dos colaboradores. Vai mudar algo nesse sentido a partir de agora? Essa NR1 traz algo nesse sentido para que o colaborador seja ouvido por um profissional de forma obrigatória? Sim, eu acho que muda e muda muito, né? Até então, é o que eu te falei, quando chega o paciente com uma síndrome ansiosa, uma síndrome depressiva, você não consegue olhar para a causa. Hoje, assim como você consegue ver uma pessoa com uma dor no ombro, você conhece o ambiente de trabalho dele físico, você consegue elencar o nexo com a lesão no ombro ou afastar. Hoje nós vamos ter que ter esse cuidado também, né, de olhar para dentro da empresa e olhar, acredito que isso aqui, essas queixas dele, do meu paciente, podem estar sim relacionadas ao trabalho. E eu vou precisar levar para a empresa isso. Olha, meu diagnóstico está tudo bonitinho, mas eu tenho 2 pacientes desse setor que estão com a mesma queixa, se queixando da mesma coisa. Será que a gente não tem que olhar, revisitar de novo esse nosso mapeamento? Porque essa é a finalidade do médico mesmo, né? Do médico do trabalho. Você receber o paciente, entender a queixa dele e questionar o laudo que eventualmente não mostra um risco, né? De forma mais objetiva. Por que a gente faz audiometria se o laudo está falando que está tudo certo? Nós fazemos audiometria para ter certeza que o laudo está realmente certo. Para ter certeza que o ambiente, a empresa está fornecendo equipamento de proteção, o protetor realmente está cobrando, está orientando, está ensinando ele a usar esse protetor. E com aspectos psicossociais é a mesma coisa, né? Olha, Alexandre, a minha empresa, ele é um ambiente seguro. Ótimo, perfeito. Mas começou a aparecer queixa, eu tenho que questionar esse mapeamento ou entender, às vezes pode ter tido uma mudança na gestão que pode estar causando um novo risco que não tinha sido mapeado lá atrás, né? Então, eu acho que assim, a relação do médico-paciente com relação a doenças psiquiátricas muda totalmente. E um ponto bem importante, né, que todo empresário, gestor, de uma forma geral, fala, nossa, isso é muito subjetivo. E realmente, questões emocionais são subjetivas de uma forma geral. Mas a NR1, por incrível que pareça, trouxe um pouquinho de objetividade nesse tema, sabe? Criando critérios para que a gente possa olhar e falar, olha, nós temos um ponto de atenção aqui. É verdade? Vamos investigar. Investiga-se, documenta-se, e aí você tem como falar, olha, não, isso aqui não é um risco para mim. Na minha empresa, isso aqui não é um risco. Ele existe, só que ele é controlado. Como? Eu dou treinamento para o meu líder, eu faço o que precisa ser feito para que esse fator não se torne um risco. Tá? Então, assim, traz um pouquinho de objetividade. Isso é muito benéfico para o médico, que é quem está lá no finalzinho. Porque quando chega para a gente, geralmente, ou tem queixa, que tem um sinal de alerta, ou está doente. Tá? Então, para nós, essa relação com a NR1 muda totalmente a relação com o paciente, com o trabalhador. Até aproveitando uma coisa importante também, né, doutor Alexandre, que uma vez identificado pelo médico a relação da doença mental com o trabalho, ele é obrigado a abrir a CAT, né, o comunicado de acidente de trabalho, e reconhecer que aquilo é uma doença laboral. Que aí o empregador ele não fica nem exposto, ele fica já objetivamente ligado ao dano do empregado, né? Então isso é uma relação que muda, que já existe isso hoje para as doenças, né, musculares, LER e aí por diante. Então, uma vez identificado pelo médico, ele é obrigado aí, né, tem uma questão ética de encaminhá-lo à abertura do comunicado de acidente de trabalho. E uma outra coisa relevante também é que quando o empregado se coloca nessa condição de problema de saúde, nós não estamos na NR1 avaliando só o indivíduo, né? A NR1 foca na avaliação do ambiente, justamente para não criar esse nexo ou com causalidade com o trabalho na empresa.
Então, o empresário tem que ter sempre isso em foco. Ele não está olhando individualmente cada colaborador seu para saber se eles têm problema fora da empresa, se eles têm uma vida conturbada ou não. O que ele tem que olhar é se a organização, né, a empresa, oferece um posto de trabalho adequado. Então, é isso que ela visa. E aí, até por isso que a NR conseguiu ser objetiva em relação a esses riscos. Porque ele não olha a população como um todo, ele olha aquele local de trabalho só. Vamos falar de um tema polêmico aqui, doutor. A gente vê, por exemplo, afastamentos de trabalho, né? A pessoa que consegue um atestado. Você vê lá, por exemplo, as UPAs, aqui em Londrina mesmo, sexta-feira, não tem movimento. Chega na segunda-feira, está lotado, porque a pessoa, de repente, abusou no final de semana, quer o atestado para a semana. Foi até identificado pela Secretaria Municipal de Saúde que há um exagero de atestados nas segundas-feiras, porque a pessoa não quer trabalhar. Com a NR1, o senhor acredita que pode aumentar esse número de atestados, de afastamentos, de pessoas que, de repente, podem não estar, de fato, doentes para que sejam afastadas, doutor? Sim, existe esse risco, sim, tá? Como tudo na vida, você tem os opostos, né? Aquelas pessoas extremamente corretas e aquelas que querem ter algum tipo de proveito, né? Seja financeiro, seja através de folga, enfim, né? Eu acho que tem os dois lados aí. Mas aí até fazendo um contraponto, sabe? Que a gente, para o empresário aí, de uma forma geral, quando a gente fala de risco psicossocial, ele se arrepia, né? Acho que essa objetividade para ele é muito importante, sabe? Porque é bem isso. Olha, alguém foi no médico, seja no posto de saúde, no plano de saúde, e o médico falou, olha, você está com uma doença, um burnout. Vamos dizer que esse diagnóstico tenha vindo errado. Porque um diagnóstico de burnout envolve várias coisas, não só o sintoma. Um sintoma, 2 ou 3, ou enfim. Essa documentação bem feita, essa estrutura bem feita e de forma um pouco objetiva, na medida do possível, né, bem documentada, é uma forma do empresário se proteger. Olha, o funcionário chegou com um atestado de burnout do psiquiatra. Opa, eu tenho 100 pessoas trabalhando aqui para mim. Eu tenho uma comprovação documental que o ambiente é bom. Documental, não só diagnóstico, não só plano de ação. Eu não tenho ninguém afastado por psiquiatria, por doença psiquiátrica, ou eu tenho pouquíssimos atestados, o absenteísmo meu é muito baixo. O meu presenteísmo, que é a produtividade, a satisfação do meu colaborador, é alta. Então, ou essa pessoa é muito fora da curva, ou o diagnóstico pode estar errado. E é uma forma dele se documentar para se proteger. Eu acho que a NR1 bem feita é um fator de proteção pro trabalhador e pro empresário, pro empregador. É um fator de proteção para os dois. Sim. Muito bacana isso, né? Esther, outra pergunta polêmica que eu queria te dizer é o seguinte, né? A gente fala bastante de cuidar de quem está abaixo, né? De cuidar do colaborador. E quem cuida dessa pessoa? Quem que cuida do empresário? Quem que cuida do gestor, por exemplo? A quem que ele vai recorrer caso ele tenha algum tipo de situação? Bom, vamos fatiar essa pergunta, né? Então, o empresário, ele pode também cuidar da própria rede de apoio que está na empresa, né? Natural. Depende, criando padrões ali para evitar, para minimizar os problemas. Equilibrar o seu tempo, né? Delegar, dividir responsabilidades, né? A dificuldade ela é maior quando é aquele empresário que está em crescimento. Ele começou pequeno, ele fazia tudo e aí a empresa cresceu. E é muito difícil. Esse é um indivíduo, em geral, centralizador. Então, é um indivíduo que tem que começar a entrar também num ciclo de aprendizagem, de poder preparar pessoas, seja tecnicamente, seja no campo da gestão, para ir delegando, para ir equilibrando os pratos ali e não ficar uma pressão inteiramente carregando o piano nas costas. Não pode, ninguém pode, né? A gente tem que contar sempre com a nossa rede. E aos gestores, né? Repito, é dever da empresa. O gestor, ele também é um funcionário, ele também é um colaborador, ele também está, e inclusive, muitas vezes,
existe uma charge antiga que é a figura de um gerente, o pessoal aqui talvez vai se lembrar disso, que de um lado tá o empregador puxando ele no braço com uma corda e de outro lado a equipe puxando pela perna. Porque a pressão do gerente, ela vem de todos os lados. Ele tem que atender o time, ele tem que atender seus pares e tem que atender os sócios, né? Então, é importante que essas pessoas sejam olhadas dentro deste ambiente, expostas aos mesmos riscos. A questão de pressão e alcance de metas é pesado, então isso precisa ser avaliado. Essas metas são reais, são tangíveis. Férias não é a cura, né, doutor? Mas pausas são importantes. São importantes. Então, sabe aquele cara, todo mundo que trabalha com recursos humanos vai me entender. Tem cara que a gente tem que praticamente expulsar da empresa, proibir de vir. Você tá de férias, não existe historinha de férias no papel e coisa e tal. Vai descansar. Sai daqui. Ainda mais agora, gente, que pela CLT, reforma de 2017, a gente consegue fracionar férias dentro da legalidade, o que eu acho muito saudável, é um aspecto bom da reforma, porque as pessoas conseguem organizar um descanso no decorrer do ano. Né? Não é aquele 30 dias que você fica sem saber o que fazer e depois um ano inteiro tomando pancada. Você equilibra, distribui aquilo, né? Então é importante que os gestores também sejam olhados como colaboradores e, mais uma vez, sejam capacitados. Dr. Jorge, a gente citou aqui a reforma tributária antes, né, que ela está num período de adaptação. Sim. E a partir de 27 ela começa de fato. A NR1 vai ter alguma adaptação ou ela começa para valer? A princípio começa para valer, porque a adaptação dela já iniciou em 2025, né? Então ela foi editada em 2024 para iniciar em maio de 25 e aí a pedido da classe empresária, né, ela foi prorrogada para 2026. Então ela já está vigente, ela já está valendo, mas ela não tem força coercitiva ainda. A partir de maio agora, final de maio, em que passa a fiscalização ter poder de exigir e autuar as empresas que não estejam adequadas. Doutor Alexandre, a gente citou aqui alguns pontos importantes para que as empresas deixem um ambiente mais saudável. Pensando em dicas práticas também, não só daquelas que nós já comentamos, a gente pensar, dar uma viajada aqui, Esther. Vamos supor lá, sexta-feira que o pessoal não vai com uniforme, ou que pode ficar mais tranquilo. Tem dia que o pessoal pode levar um pet no trabalho. Que estratégias esse empresário pode adotar para tornar o ambiente mais tranquilo? De repente, numa sexta-feira à tarde, ou no momento de confraternização dos funcionários. Como é que o senhor identifica como médico esse período para que dê uma aliviada, para que tire um pouco o pé em certos momentos e todo mundo tenha uma saúde mental boa? Eu acho que qualquer ação de descompressão é válida. É o que você falou. Seja trazer um pet, seja um casual day, enfim. Foi mais formal, você foi mais bem casual day. Eu falei, não foi casual day. Muito bem, doutor. Sofisticado, doutor, mandou bem. Enfim, eu acho que toda e qualquer ação, acima de tudo, é o reconhecimento você enquanto indivíduo, você se sente olhado, você se sente importante. Isso já faz diferença. Esther, é um desafio, né? Imagino para quem trabalha na área, de falar, poxa, eu preciso tirar um pouco o pé, porque ao mesmo tempo em que o empresário tem a meta para cumprir, que é sempre mais ousada, porque quando o cara bate o 120, o 120% ele passa a ser a meta, ele não é mais o 100, o 100 não é mais meta, é 120, depois que ele bateu o 130 e assim vai, né? É um desafio grande entre ele ter a produtividade e ao mesmo tempo ele ter esses momentos de descontração com o seu grupo, né? Gustavo, olha, você foi até num estágio organizacional mais avançado. Até hoje, no ano da graça de 2026, tem gente que controla idas ao banheiro. Veja. Guarda-chave do banheiro. Poxa, guarda-chave. Esse cara vai no café 10 vezes por dia. Se o cara vai no café, não vai ao café. Então, assim, aí se tivesse talvez algum empresário aqui mais dessa linha, ele falaria, como é que eu faço? Porque se eu não fizer assim, o pessoal descamba, abusa. Pois não é difícil, gente, né? Vamos trabalhar com metas. Essa história de trabalhar com horário, de cronometrar, não faz mais sentido. Nós estamos numa era tecnológica, nós estamos numa era que a gente consegue ter um monitoramento
dependendo do segmento, minuto a minuto de resultado corporativo. Então, trabalhe isso melhor, né? A gente está aqui falando em NR1. Olha, se você ainda guarda a chave do seu banheiro, você está com um problema bem grande. Preciso te dizer. Então, assim, oportunizar o mínimo de uma pausa decente, a pessoa poder ir tomar uma água, encher seu squeeze. Dá uma respirada. Dá uma respirada, porque sim, inclusive eu brinco, né? Eu falo, levanta, às vezes eu falo para alguém que trabalha comigo, levanta, vai tomar um café para você não matar ninguém. Vai. Porque aí a pessoa vai ali fora, escuta um passarinho cantando, olha pro sol, pro céu. Exato, sai daquela reação fisiológica de luta e fuga, e aí a pessoa sai, respira, volta pro córtex, sabe? A coisa toda, você volta pro campo da racionalidade. Então, não é tão difícil. É aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa. Trabalhe com dignidade, trabalhe com cordialidade, faça a gestão de gente com cordialidade e dignidade. E aí, a gente pode inventar um monte de coisa bem legal. Poxa, quanto vai custar para o empresário, por exemplo, dar um day off no aniversário da pessoa? Olha que coisa legal, né? Para você fazer. Então, tem muitos caminhos. De novo, penso que vale, tá, Gustavo, mapear a geração predominante, qual é o público-alvo, né? Por exemplo, se você está numa empresa que tem muitos jovens e que estão na onda do sertanejo aí universitário, nem sei se fala mais sertanejo universitário, aí eu sou geração X, desculpa. Contrata um cara para tocar um violão numa sexta-feira. Né? Poxa, eu não vou levar um pianista de jazz. Exatamente. Eu vou levar algo na festa do pessoal que o pessoal gosta, curta. Então, a gente tem que fazer essa leitura. Quem é o nosso cliente interno? Gente, esse é só o começo de uma conversa que tem muito para evoluir. A atualização do NR1 deixa claro que gestão de pessoas não é algo secundário. Ela está diretamente ligada aos resultados, ao futuro e à sustentabilidade das empresas. A ideia aqui é justamente essa, né? Trazer temas atuais que fazem parte do dia a dia das empresas, falando de gente, gestão e resultado de forma prática, sem teoria vazia. Nos próximos episódios, a gente continua essa jornada trazendo especialistas, experiências e discussões que conectam desafios reais com soluções possíveis, porque no fim é isso que importa. Aprender com as histórias, transformar desafios em caminhos e gerar resultados de verdade. A Esther, ao Dr. Alexandre, Dr. Jorge, meu muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast. E se esse conteúdo fez sentido para você, continue com a gente, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.